Boa tarde, colegas internautas do Facebook, do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha em mais uma sessão semanária de nossas reflexões. Em primeiro lugar, vamos fazer alguns esclarecimentos sobre a nossa exposição passada, principalmente na questão da ontologia ancestral, quando nós enfocamos a questão da liturgia católica. Nós enfocamos o ano litúrgico, isso partiu a partir de nossa análise da questão de ser e tempo, né? E ano litúrgico ligado ao tempo, né? E da nossa análise, que em ser e tempo, Heidegger procura recuperar uma ontologia ancestral e pula a Idade Média, né? E nós vimos que é importante a ontologia da Idade Média. Nós vimos que Deleuze, um dos últimos filósofos de uma escola importante, talvez a última grande escola importante, que é chamada desconstrutivismo, né? Ele, à base da sua filosofia, dentro da sua primeira grande obra, uma das mais relembradas e citadas, chama Diferença e Repetição, inaugurou, além do desconstrutivismo, a filosofia da diferença. Ele cita a filosofia escolástica do Beato João Scoto, ou Duns Scoto. Isso nós vimos lá. E é da Idade Média da escolástica. E Heidegger pretendia pular essa questão. E quando nós enfocamos o ano litúrgico, nós falamos que tinham 4 anos. Enfocamos o Evangelho, porque nós lembramos dos 4 Evangelhos. Mas o ano litúrgico são dividido em 3 anos, em que cada ano se analisa o Evangelho, e o Evangelho de São João, ele intermedia cada um desses anos. Então não são 4, mas são 3, A, B e C, então, o Evangelho de Marcos, de Marcos, Mateus e Lucas. O de São João, ele é um evangelho que é visto em todos os anos. Então, era esse o nosso esclarecimento. E agora vamos fazer algumas reflexões importantes que ficaram, que nós sempre fazemos para ver a importância dessa questão para cá, né? Na última semana, alguns artigos publicados em sites referenciados, né, internacionalmente, como no site da BBC e no Brasil, o site do UOL, estava analisando a questão da cosmologia, e que nos remeteu essa ontologia ancestral e remete à questão do organicismo, né? Nós vemos discutindo aqui. Um cientista português que faz curso na Inglaterra, na Universidade de Liverpool, levantou a hipótese de que o Big Bang não foi o princípio, a primeira coisa que originou o mundo, né? Princípio primeiro, que existia um mundo anterior. Ele fez essa análise a partir da física quântica e um princípio matemático que é designado, né, como a teoria do conjunto causal, né? Isso é interessante porque isso é uma coisa que nós discutimos lá desde
a nossa obra Anunciação do Wallace Essencismo, né? Quem acompanhar, e daquela nossa tríade, né? Nós vimos discutindo isso, né? Que existe alguma coisa metafísica. Isso é uma coisa meio metafísica no dizer dele, no sentido de ser algo desconhecido. Foi algo que eles não sabem o que é. Vamos ver aqui, né? Essa publicação saiu no site do UOL, né? E assim nós resumimos, né, a sua constatação. É o site do UOL na página TIL, em que ele fala: em nosso trabalho, o Big Bang não seria considerado o começo. Nós concluímos que matematicamente é perfeito possível existir um conjunto causal infinito para o passado, então sempre haveria algo antes. Esse algo, essa indeterminação, ela remete a uma certa ontologia, porque não se conhece, né? E seria algo, aí nós incluiríamos o ser, né? E seria mais ou menos o princípio do primeiro motor de Aristóteles, né? O primeiro motor imóvel anterior. Mas na frente ele vai colocar, poderia ser até o próprio universo, o universo em si. Isso é uma outra velha teoria, né? Que seria voltar à teoria vigente na época de Newton do universo estático. E esse universo sempre existiu e ele teria originado tudo. Mas essa teoria ela entra em choque com a questão da expansão do universo, né? A expansão do universo, ela é algo verificado, inclusive, pela matemática também, né? Mas, inclusive, corroborado por observações do telescópio Hubble. Isso quem analisa lá na Wikipédia, né? na internet, ele vai ver essa constatação que os cálculos matemáticos têm corroboração com as observações do telescópio Hubble e das suas evoluções e involuções. Também foi uma descoberta, essa não agora recente, mas já vem, não é descoberta, mas um estudo, né, indica isso em alguns sites também do UOL, em que em que se cita a questão de uma nova teoria de que o mundo, o universo, seria uma mudança de perspectiva do cosmos. Não é do UOL, é do canaltech.com.br. Essa perspectiva diz que talvez houve uma transformação do universo. Não do Canaltech, corrigindo, da BBC de Londres, né, BBC News. Ele fala, talvez tenha sido o Big Bang
teria sido um ciclo contínuo de contração e expansão, ou poderia ser mais como um ponto de reflexão, como uma imagem espelhada no universo, expandindo-se para o outro lado, onde a antimatéria substitui a matéria e o próprio tempo. Essa antimatéria é o título do artigo da BBC. Quem pesquisar, né, na página da BBC, as teorias que veem o Big Bang não como início, mas uma transformação do universo. Essa antimatéria também remete a essa questão ontológica do espírito. Então, são teorias que já estão caminhando nesse outro lado. Uma teoria mais antiga, agora, vamos ver se nós falamos errado a página, da esico.com.br, em que pesquisadores científicos, eles observaram e viram uma grande semelhança entre o cérebro humano e o universo. Isso aí remete a essa outra questão nossa da organicidade, né? A organicidade pragmática, mas a organicidade é um organismo, uma ordem, mas também um organismo que já está sendo bem discutido na questão da Terra, a Terra como um organismo, como uma questão de Gaia, e nossa visão que o próprio universo pode ser esse organismo ou refletir esse organismo. Esse organismo universal seria esse motor e seria Deus de novo. E ele seria esse Deus nosso subjetivo por conta da expansão do universo, que é esse algo indeterminado. Essa questão subjetiva remete a sujeito, remete a Deus pessoal, né? Mas a palavra vem de subjecto, que é algo abaixo, mas pode ser algo interior, que alguns comentários remetem à questão da natureza, né? Isso é da origem latina, ejecta de jato, de impulso, de lançar. Então remete essa questão do Big Bang, bem nessa questão linguística, né? Remete a essa questão do Big Bang e um anterior antimatéria, que nós vamos concluir, né? Como Deus, esse Deus pessoa, que é algo infinito e estático, quer dizer, uma ordem anterior que impulsionou a nossa ordem. É claro que as direções científicas não caminham e não declaram isso, né? Como na época medieval e quando São Tomás de Aquino analisou essa questão, Aristóteles, quando falava de Deus, o primeiro motor, não remetia a esse Deus pessoal, né? Essa é uma análise que nós fazemos a partir dessas constatações, então, e dentro dessa nossa proposta, né? E a questão litúrgica é importante porque a igreja é que veio dando base a essa construção. Inclusive, a BBC, isso agora a própria BBC, identifica um bispo medieval do site da BBC, que adiantou no século XIII, em plena Idade Média, né? É o bispo Robert Gressines. Vou conferir aqui a pronúncia, mas é Robert Grosseteste, um bispo de Oxford, na Inglaterra, na época medieval. Ele viu essa questão, né?
quando ele coloca a questão que Deus criou a luz. Então, a criação de Deus da luz, mais ou menos por aí, seria esse Big Bang, né? Uma força que impulsionou tudo. E nós vimos hoje que também, hoje não, mais recentemente, uma outra pesquisa, agora não vamos olhar, se não me engano foi no UOL, ou na BBC, mas é esse site especializado. Vamos olhar então, só para não perder a referência, que identificou uma luz no fundo do buraco negro. Segundo isso, confirmava a teoria de Einstein, que o buraco negro tragava a luz, mas pode ser que a luz sempre esteve lá e seja próprio esse ser, né, metafísico que impulsionou tudo. Vamos ver aqui de novo se encontramos. Astrônomos detectam, na Exame, esse não é outro livro das organizações Globo, né, da revista Exame Globo, que isso já tem um certo tempo, que detectou uma luz no fundo do buraco negro, mas segundo ele é o buraco negro que absorveu a luz e expôs, mas ninguém pode provar. Mas pode se aventar, né? Essa é uma questão nossa, essa luz identificada pelo frade franciscano medieval, né? Robin Grace Peço. Hoje lembrado, né? Nós vimos luz e lembramos nessa luz do fundo do buraco negro, uma luz no fundo do túnel. Uma razão, isso a gente pode fazer alguns paralelos, né? Algumas metáforas, alguns paralelos com a razão suficiente, né? A teoria medieval também da prova ontológica de Deus sobre a razão suficiente. Uma outra questão interessante é nessa busca da ontologia ancestral. Se nós formos olhar no Brasil, os ancestrais físicos são os índios básicos, os ancestrais que tiveram aqui. E existe toda uma preocupação, dentro daquela preocupação de Gaia, da ecologia, a preocupação com os povos originários, né? O índio candidatou-se, né, foram indicados por vários organismos para a Academia Brasileira de Letras, que é o Daniel Munduruku. Acabou que não foi outra pessoa que foi eleita, né? Mas é o primeiro indígena. Nós conhecemos umas outras indígenas, Helena Potiguara, principalmente, geralmente associada com ele, né? E tem, acho que Indiara também, se não me engano, nós vamos depois ver, depois um outro esclarecimento, mas tem uma outra indígena. E o que se sobressai nas suas literaturas é a questão que elas têm uma linguagem, uma maneira muito infantil de tratar, né, das coisas. Até o próprio tipo do índio tem essa questão até que foi identificada, né? Até em novelas, tudo, né? Dessa pureza, né? Na literatura, Birajara, essa alma pura, né? Que desde o início vem sendo identificada. Apesar de o Daniel Munduruku ser bem consciente, como nós vamos ver. E nós vamos ver isso nessa questão também da ontologia básica, num texto, poema dele, né? Daniel Munduruku, em que
ele fala, hoje vi uma beija-flor assentada no batente de minha janela. Ela riu para mim com suas asas a mil. Pensei nas palavras de minha avó. Beija-flor é bicho que liga o mundo de cá com o mundo de lá. É mensageiro das notícias dos céus. Aquele que tudo pode, fez deles seres ligeiros, para que pudessem levar notícia para os seus escolhidos. Quando a gente dorme para sempre, acorda beija-flor. Aqui remete de novo a nossos pensamentos de Deleuze, quando no início da sua obra por nós analisada, na organicidade, ele coloca essa questão do andar de cima e o andar de baixo. Isso no indígena, lembrando aqui as palavras de sua avó. Aquele que tudo pode é uma referência a Deus, aquele que é, ou aquele que tudo pode, que tudo movimenta, na visão indígena, né? Então, remete a essa nossa preocupação e remete a essa ontologia ancestral, que ele é um representante ancestral dos povos originários dessa terra. E aqui remete a essa preocupação ontológica, né? Que nós queremos recuperar com vistas a uma melhor situação e relacionamento nosso, né, com o meio ambiente. Mas eles são cônscios, né, dos problemas indígenas. O Daniel Munduruku não é só essa visão infantil, né, e etérea, vamos dizer assim. Ele tem uma visão da sua situação. Ele vai falar equívocos do nosso dia, um texto dele. Um dos equívocos mais comuns quando o tema é dos povos indígenas é considerar toda a diversidade cultural que ainda existe hoje no sinônimo da semelhança. Não é difícil encontrar alguém que, ao se deparar com um descendente dos primitivos povos, identificam como indígena. Para o que foi aprendido nos bancos escolares, isso parece certo, pois lá nos foi dito que, ao chegar ao Brasil, Pedro Álvares Cabral pensou ter chegado às Índias, no Oriente. Na cabeça de quem escreveu a história, desde o primeiro contato, pareceu que seria muito conveniente chamar aqueles nativos pela cunha de índios, significado da palavra indígena. Assim passou para a posteridade. A colonização chegou por lá e, que era um convívio pacífico, virou guerra, destruição, perseguição, escravidão, maus tratos e catequese. Consequentemente, também veio a resistência e a descoberta de que havia uma diversidade de povos e línguas, guerra interna entre povos indígenas, alianças entre grupos. Do mesmo jeito, a repressão do Estado português retrucou, gerando leis e regimentos para disciplinar a população da terra brasileira. Então, ele está falando aqui da sujeição dos povos indígenas, né? Quando ele fala dessa questão de procurar uma semelhança geral, mas que tenha diferença, remete direto para a questão das diferenças, né? Da questão da repetição e da diferença, e da filosofia da diferença de Deleuze, que é muito nesse sentido. E essa visão de Deus, aquele que tudo pode ser Jaci, né? Nós sabemos, um Deus, uma entidade, um ser,
é que, que ele participa, né, da vida dos povos, interligando com algo superior e que transforma a realidade, é uma junção já tentada e antevista pela teologia da libertação do Jesus Cristo libertador. Nós vimos quando também se identifica um universo, uma estrutura semelhante a um sujeito, né, algo semelhante ao cérebro, né, aos neurônios. Ele é, que os cientistas veem, né, ele, num artigo que tem na revista que nós vimos, vemos que esse sujeito pode ser comparado com Jesus Cristo na festa que vai ser a festa de encerramento do ano litúrgico, que nós já comentamos, né? Que vai ser amanhã, hoje é véspera, né? A festa de Jesus Cristo, Rei do Universo. O Cristo cósmico é identificado por Teilhard de Chardin, que nós analisamos na nossa primeira obra, né, da Anunciação do Wallace e Ascensivo. E esse Cristo cósmico gera uma bioética e uma nova maneira também de se relacionar com os nossos semelhantes, né?